Muito obrigado. Vamos lá. Bom dia, pessoal. Vamos começar aqui o treinamento. Acho que já deu para dar uma seguradinha aí nos que iam entrar depois. Hoje nós vamos alterar a ordem do treinamento, tá? Aconteceu um imprevisto, eu vou precisar viajar amanhã. Aí nós vamos trocar o tema. Hoje nós vamos falar de fiscal e fechamento. E amanhã, então, o treinamento ele vai ser conduzido pelo Romo, né, no mesmo horário, normal, que vai falar sobre carona e um pouquinho mais sobre Black Friday, tá? Então, vou falar hoje exatamente sobre como a gente cuidar aí do nosso fiscal, né, e fazer fechamento, enfim, mandar nota para contabilidade, entender se está sendo contabilizado direitinho, como que a gente cuida disso daí de forma a não se transformar num vilão do e-commerce, né? Ontem eu passei por esse assunto, né? Já vi casos aí de contador que não contabiliza, por exemplo, as devoluções, já vi casos de contador que realmente faz umas cagadinhas aí meio complicadas, né? E aí como que a gente pega isso se a gente não controla? Então esse é o nosso tema aí de hoje. Bom, como sempre eu vou usar como base a ferramenta Time, tá? A regra é a mesma para qualquer ERP, né? A gente usa aí a Tiny por alguns motivos. Primeiro, como eu sempre falo aqui, eles são nossos parceiros aqui na eFactor, né? E dentro de um custo-benefício, a gente entende que é uma ferramenta que atende a demanda não só do ambiente online, mas também do ambiente físico, né? Do dia a dia do físico, tá? Então essa é a ideia de realmente usar essa ferramenta, do porquê a gente indica e usa ela como base, tá? Vou compartilhar aqui com vocês a minha tela. Vou acessar aqui. A hora que vocês estiverem vendo a minha tela, vocês puderem me dar um ok ali no chat, se está todo mundo vendo. Perfeito, então vamos lá. Bom, mais uma vez vamos dar uma olhadinha aqui na cara do Tyler para vocês entenderem, né, como que todo mundo já viu em algum momento do tempo. Então aqui é a cara da Tiny, né, a área de entrada ali da Tiny. Toda situação fiscal a gente vai passar por dois momentos. Quais são esses momentos? Primeiro, o momento de configurar as regras tributárias para o seu negócio, tá? Então vamos lá. Sou uma empresa do Simples. Eu tenho uma regra. Sou uma empresa do lucro real, tenho outra. Sou uma empresa do lucro presumido, a regra também é outra. Sou uma indústria, a forma de faturamento é outra. Sou uma revenda, uma importadora, enfim. Cada tipo de negócio tem a sua regra, tem a configuração da sua regra, tem a sua condição comercial, né? E ela precisa ser configurada. Dentro da ferramenta Tiny, a gente vai em configurações, tá? Normalmente, nós aqui da eFactor, nós já entregamos para vocês isso configurado, tá? De acordo com o que o seu contador nos passa, ou a gente pede ali uma nota para já seguir o padrão que vocês estão fazendo hoje, mas a gente já entrega isso pronto, até para não ter esse trabalho, não ter que ficar procurando tela, onde eu vou, onde eu não vou. Então a gente já entrega isso configurado para vocês, só para vocês começarem a faturar, tá? Mas, por exemplo, estou trabalhando, mudou a minha regra.
A gente não mexe mais? Mexe. Aí a gente vai configurando aí de acordo com a necessidade de vocês, tá? Então, sempre que tiver necessidade de criar uma regra tributária nova, pode falar com a gente e a gente vai deixar isso pronto, tá? Vale ressaltar que para cada operação que a gente faz online, ou até offline, porque o sistema não é só online, tem pessoas aí no treinamento que não tem só uma operação online, tem loja física também. Vale ressaltar que toda vez que a gente faz uma configuração, né, toda vez que a gente faz uma operação, é necessário uma configuração. Por exemplo, para quem participa do projeto Fênix, a gente tem uma configuração lá toda especial, que é para fazer as notas fiscais no modelo de cross-dock, ou desculpa, de dropship, tá? Que é aquela venda à ordem, enfim. Você precisa fazer toda uma estruturação para poder faturar. Então a gente já deixa isso pré-definido para cada modelo. Se eu não participo do projeto Fênix e sou uma indústria, se você é uma indústria, você usa uma CFOP de venda de produto industrializado. Então você vai fazer uma configuração para venda de produto industrializado. Se você é uma revenda, você vai fazer uma CFOP como revenda de produto, né, adquirido de terceiros. Se você é uma importadora, você vai fazer uma venda de produtos importados, adquiridos no estrangeiro. Né? Então, por isso que é importante a gente conhecer essas regras, falar bastante com o nosso contador, né? Para a gente entender essas regras, entender como estruturar ali o meu faturamento para que eu não tenha problema fiscal. Tá. Eu escuto desde 2014, 2015, que é logo que se consolidou o SPED fiscal, né, que o SPED fiscal ele ainda vai entrar também no regime do Simples. Né? Hoje a gente não tem o SPED fiscal no regime do Simples, como o nome já diz, a apuração, né, a análise, a tributação do imposto ali, ela é simples, ela não tem muitos detalhes, como é de um outro regime, de um regime normal, né? Mas já se tem dito, e eu acredito que não vai mais demorar muito tempo, para que o SPED também seja agregado para empresas do Simples, tá? E aí, com o SPED aí nas empresas do Simples, a apuração fiscal ela vai precisar ser um pouco mais detalhada, né? O cuidado da operação fiscal, ela normalmente vai ser mais detalhada, e aí que a gente já pode começar uma operação de forma correta. É mais fácil eu já começar certo do que corrigir ali alguns detalhes depois que o carro já estiver andando, com o risco de ter um passivo fiscal, de ter um problema fiscal, enfim. Acho que é uma coisa que a gente quer evitar, né? O maior sócio nosso é o governo, eu não quero ficar literalmente dando munição para o meu sócio para ele ficar entrando dentro da empresa ali, fiscalizando, enfim. Acho que é o objetivo de todo mundo. Bom, partindo desse princípio, a gente tem essas configurações fiscais de duas formas, tá? A gente tem que configurar as entradas de nota fiscal, compra de produto, e as saídas, tá? Também é outra configuração que a gente tem que fazer. Eu vou mostrar aqui no Tiny a configuração de entrada e quais são os campos necessários para serem preenchidos. E aí depois a gente vai ver também vou mostrar primeiro as saídas, depois a gente vai ver também a entrada. Bom, dentro do Tiny, então, como eu falei, eu venho aqui ó, em configurações, ele vai abrir essa tela. Tá? Você pode perceber que quando nós criamos a estrutura do Tiny para vocês e entregamos ela para vocês pronta, parte dessas configurações vocês não têm acesso, tá? Porque fica no usuário master que nós usamos aqui internamente dentro do escritório. Tá? Vale ressaltar isso, que normalmente nós cuidamos desse usuário master, até para não fazer alterações de repente não assistidas, né? E aí estragar ou colocar alguma configuração errada, enfim, alguma coisa que a gente não possa ir junto com vocês
se responsabilizar. Então, esse usuário master normalmente fica com a gente. Esse usuário master não é meu? Não, tudo o que nós fazemos, tá, é de vocês. Por que nós gerenciamos esse usuário master? Para que a gente, de fato, junto com vocês, assuma algumas responsabilidades. Porque qual é o papel da eFactor dentro da operação de vocês? Atuar como se fosse um gestor, como se fosse, não, sendo um gestor. Então, algumas decisões, elas partem aí da nossa mão, a gente que configura isso e já entrega para vocês pronto, justamente até para ter essa responsabilidade, esse compromisso com vocês. Né? Bom, voltando aqui ao nosso centro, ao nosso tema, em vendas, tá? Dentro da vendas tem uma série de configurações que a gente pode fazer, mas a gente vai focar aqui nas configurações fiscais, tá? Que é o nosso foco. Tá? A primeira configuração fiscal, e por isso que a gente pede para vocês o certificado digital, que a gente faz é inserir o certificado digital. Tá? Então, a gente insere o certificado digital dentro do sistema, esse certificado vai para uma nuvem, e dentro da nuvem a gente começa a trabalhar de fato dentro da operação de vocês, enfim, para poder cuidar ponto a ponto das operações. Né? Então é a primeira configuração que a gente faz, vou mostrar aqui, a gente só carrega o certificado, né? Carrega o certificado, diz que modelo vocês vão usar, normalmente vocês usam o modelo A1, mas também o sistema suporta o A3 e o token. Qual é o problema, tá, de ter um certificado A3 ou um cartão A3 ou um token? Uma vez que esse sistema ele é 100% em nuvem, né, ele não tem um servidor, ele não precisa ter uma máquina física para operar ele, quando você vai para outros modelos de certificado, você se amarra à tecnologia. Né? Vou dar um exemplo. Eu fui para a praia e lá na praia quero faturar, quero acompanhar, quero ver, não quero me amarrar a um escritório. É possível fazer isso? Sim, é possível fazer isso. Tá? Ele permite que mesmo na praia você gerencie suas vendas. Só que se você tiver um cartão ou um token, você tem que estar com esse equipamento físico, linkar ele a algum computador para poder de fato autorizar, por exemplo, a emissão das suas notas fiscais. E aí nem no celular você consegue fazer isso, você precisa de fato ter uma máquina. No certificado A1 também é um certificado em nuvem criptografado, então a gente conecta aqui e aí você não precisa trabalhar de forma presa, amarrada a uma condição de estrutura. Aí a gente define, né, onde eu vou alocar esse certificado, se é lá nas nuvens ou se vai ficar aqui no computador. A gente deixa padrão nas nuvens para não ficar no computador. Carrega o certificado e entra com a senha padrão de vocês. Tá? Feito isso, morreu o primeiro processo de análise do certificado. E aí a gente configura a estruturação da sua nota fiscal eletrônica. Então, tem uma série de estrutura aqui que a gente coloca na nota. Por exemplo, qual o ambiente que ela trabalha, normalmente a gente já homologa em ambiente de produção. Um e-mail padrão, para caso eu queira receber essa nota fiscal, o tipo padrão de frete, né? A espécie padrão de volume da transportadora, quando por mais que eu deixe o campo em branco lá no cadastro produto, ele pode trazer aqui uma espécie padrão. Se ele valida o campo NCM, se ele não validar, ele pode travar isso na receita. Se ele importa o número de ordem de compra, né, no pedido, nas observações, para eu amarrar ali 100% das minhas transações. E algumas observações, por exemplo, se ele importa o número de venda, gera automaticamente a nota fiscal ao aprovar o pedido. Para quem tem um volume muito grande de operação, então eu consigo, por exemplo, deixar lá para gerar automaticamente. Aprovou o pedido, ele já gera a nota fiscal. Ao invés de conferir o pedido, eu só confiro e autorizo a nota fiscal. Né? A gente vai trabalhar para que vocês cheguem nesse nível aqui, de deixar tudo aprovando automático, mas aí é já para uma operação que tem aí 100, 150, 200 pedidos diários,
porque aí você já fica humanamente impossível, né? Ou um processo muito pesado para ficar validando pedido a pedido. É mais fácil a gente validar a nota fiscal ao invés de validar o pedido, tá? Então, por isso que a gente tem esses parâmetros, pode ver que a gente configura alguns parâmetros padrões para ir trabalhando a maturidade de vocês dentro da operação. E à medida que essa operação vai se maturando, a gente muda esses parâmetros, tá? Consigo estabelecer aqui, ó, trazendo o nosso tema de ontem, consigo estabelecer o que eu defini sobre markup padrão, ou seja, toda vez que eu der uma entrada em nota fiscal, eu não preciso ficar calculando o preço de venda do meu produto, né? O sistema já está padronizado para usar esse markup padrão. São formas de eu deixar a minha operação muito mais rápida, né? Deixar ela automatizada e muito mais rápida. Aqui eu já uma configuração da Dunphy, quantas linhas eu tenho na primeira nota, quantas linhas eu tenho, qual a fonte que eu quero usar. Eu acho mais bonitinha usar o Times. Não, eu vou usar Arial. Então, é uma questão de escolha, a gente consegue configurar isso daqui. Bom, feito isso, essa configuração toda faz parte da nota fiscal. A gente pode ter uma configuração de nota fiscal do consumidor para quem usa o sistema em operação de loja física ou para quem deseja usar o sistema em operação de loja física, pode nos procurar para a gente estruturar isso. Existe ali a forma de configurar o cupom fiscal, que é aquela nota fiscal do consumidor para uma venda rápida. Pô, tem uma loja aqui de presentes, por exemplo, e estou na internet, não tem porquê. Tem aquele cliente que chega, quer escolher, pegar o produto e ir embora, não quer ficar esperando fazer uma Dunphy, emitir Dunphy, entregar aquele papel gigantesco na mão dele. Não, ele quer comprar com comodidade, pegar o cupomzinho fiscal e ir embora. O Tiny dá esse suporte? Sim, o Tiny dá esse suporte, tá? Então a gente consegue ter essa situação. E por último, dentro da nota fiscal de saída, vem a parte mais pesada, que é configuração das naturezas de operação, tá? O que é a natureza de operação? O que é isso daqui, tá? Isso daqui ele é traduzido pela CFOP, é o Código Fiscal de Operação. É um código que amarra, que diz para a Receita o que você está fazendo. Tá? Então, esse CFOP é literalmente como a Receita vai saber se você bonificou alguém, se você está vendendo um produto, o que você de fato está fazendo na sua operação. Então, tem algumas operações padrões aqui que a gente coloca, simples remessa, venda de mercadoria, venda de produção. Vou entrar na venda de mercadoria para a gente falar um pouquinho da tela, das configurações, tá? Então, assim, ó, o que é essa estruturação? Primeiro, a natureza de operação, né, a tributação, como a gente havia falado. Crio uma descrição para essa natureza de operação, tá? Digo qual é a finalidade, se é uma finalidade normal de venda, se é uma devolução, se é uma bonificação, ou se é uma simples remessa, tá? Então, eu vou dizer isso para a minha operação. Coloco uma observação padrão na nota fiscal. Isso daqui é aquelas observações que eu não quero ficar editando ou colocando em toda a nota. Por exemplo, vou colocar aqui, ó, confira seu produto no ato da entrega. Não aceitamos devoluções fora do prazo. Por exemplo, isso é uma forma de eu colocar aqui e deixar padronizado. Existe também aqui algumas variáveis que eu posso usar, por exemplo, para empresas que têm diferencial de alíquota de ICMS, que tem redução na base do cálculo, que tem partilha com estados, enfim, uma série de condições que eu posso usar. Como é que eu vou usar isso? Usando aí os colchetes. Por exemplo, quero usar o valor diferido, tá? Uso esse colchete, ó, diferimento, e aí copio lá o colchete ou aquela regra que está em colchete, né? Para quando eu emitir essa nota, o sistema traga o campo diferimento, o valor diferido aqui para o campo observação.
Então, existe uma série aqui, ó, de variáveis que eu posso aplicar, né? Por exemplo, eu vendo, vou lá, faço um cupom fiscal. Isso a gente já viu, eu já vi, por exemplo, bastante em mercado. Você compra no cupom fiscal, mas quando você vai retirar o produto, eles emitem a nota. Então, eu consigo também inserir, por exemplo, uma variável do número do cupom fiscal, a data do cupom fiscal. Então, tem uma série de situações que a gente consegue configurar. Se você é uma empresa do Simples, aí você vai configurar a CSOSN, tá? Que é a situação fiscal, o código de situação fiscal na operação do Simples Nacional. Ele pode ser do 101 ao 900. Que é isso? Eu sou 101. Apesar de ser uma empresa do Simples, eu partilho com quem compra comigo o crédito de ICMS que eu pago na minha operação, tá? Não é porque você é uma empresa do Simples que você não paga todos os impostos, o ICMS, o IPI, a PIS, a COFINS. Você paga todos os impostos normais, mas de forma simplificada. Ou se você é o 102, você é tributado, mas você não permite aproveitar o crédito de ICMS. Se você tem um regime, por exemplo, especial, que te dá isenção de ICMS no cálculo do seu Simples Nacional, tá? Todas essas situações, elas precisam ser passadas pelo contador de vocês. É uma regra que ela precisa ser cumprida, então o contador tem que ficar de olho para ver se você está sendo tributado, você está fazendo a sua regra tributária de forma correta, tá? Então, por exemplo, eu sou uma empresa do Simples Nacional e permito a utilização de crédito. Como que isso é definido? Existe uma lei complementar, né, que diz que mesmo você sendo do Simples, você deixa quem compra de você se aproveitar do crédito. Essa lei é para todo mundo? Não, é para algumas atividades econômicas em específico. Às vezes você tem um KNAI que está inserido nessa atividade econômica, tá? Então é importante que você confira isso com o seu contador para que ele nos oriente, né, de forma correta aí para colocar, tá? Aí você vai dizer, por exemplo, qual é a natureza, qual é o CFP, qual é a operação fiscal que eu vou fazer aqui, tá? Existe aqui, ó, uma informação, né, que o Tiny traz, é o que eu falo para vocês, ele sempre traz umas explicações do campo. Então ele traz essa explicação, tá? É diferente de outro sistema, por exemplo. Eu vou fazer uma configuração de venda. Se é uma venda dentro do estado, uma revenda dentro do estado, eu vou usar a CFOP 5102. Se é uma revenda fora do estado, eu vou usar 6102. Tem sistemas que te obrigam a configurar operação por operação. O Time, ele te obriga a configurar o final da operação. Por exemplo, eu estou configurando a operação 102, então não importa se ela é 5, 102 ou se ela é 6, 102, ou por exemplo, se ela é uma exportação, se ela é 7, 102, tá? Eu configurando uma vez a 102, está configurado todas as regras. 949, então não importa se é 5949 ou 6949, uma vez que eu configurei o 949, ele está configurado para todas as operações. Aqui é a informação de se você partilha ou não o ICMS. Hoje, quem está no lucro real aí, ou quem trabalha um pouquinho com contabilidade, sabe que o ICMS no nosso país é uma piada, né? Todo mundo quer ganhar mais, menos, enfim, ICMS é um imposto que vai para o Estado, né? Então é literalmente uma patifaria. E aí você consegue, inclusive, também colocar uma observação no Simples Nacional, tá? Então, toda empresa que está no Simples Nacional, ela precisa carregar a informação que a empresa é optante pelo Simples, tá? E a lei que regulamenta o Simples. Então, isso é uma observação que precisa ser colocada. Inclusive, se tem uma regra específica para o Simples que você está sendo tributado. Por exemplo, se eu estou na CSOSN 101, que permito crédito, eu vou informar qual o percentual de crédito que eu permito. Tá vendo? Eu troquei aqui, se eu tirar, some o campo.
Se eu colocar, ele me mostra o campo, que é o valor de ICMS que eu vou partilhar, e preciso colocar na observação, tá? Que eu partilho o meu ICMS no valor de tanto. E aí o sistema automaticamente está configurado para isso, tá? A gente tem aqui uma configuração avançada, tá? Que é o que? É o código de regime tributado, a série da nota fiscal que eu estou usando, tá? Se é uma operação para consumidor final ou não, se gera fatura, o que é esse gera fatura? Se gera o meu movimento financeiro, tá? Se é uma operação que passa pela minha expedição, se eu considero essa operação lá como uma receita na DRE, Alex, por que isso? Vamos lá, eu vou fazer uma transferência de estoque, tenho 2 unidades, vou fazer uma transferência de estoque. Faço uma nota de R$100 mil de transferência de estoque. Se nessa operação, que é uma simples remessa, eu falo que eu considero ela como uma receita na minha DRE, ela vai maquiar a minha venda, porque ele vai falar que eu vendi esses R$100 mil lá dentro da minha DRE, da minha demonstração de resultado de exercício. Então, isso daí não pode, né? Isso daí ele atrapalha a minha análise de resultado, por isso essas configurações. Se considera o CMV na DRE, o que é o CMV? É o custo de mercadoria vendida, tá? Então, assim, se a gente preenche todas as informações no sistema, isso me dá alguns resultados. Então, se eu coloco, por exemplo, que toda vez que eu faço uma venda por essa operação, eu preciso inserir o CMV, o custo da mercadoria vendida, lá na minha DRE, a minha DRE vai analisar toda vez que tiver essa saída, vai falar, poxa, ó, você vendeu 100, a mercadoria te custou 600. E aí ele vai apurar um resultado, desculpa, você vendeu 100, a mercadoria te custou 60, então ele vai te apurar um resultado de 40 lá na DRE. Se é uma compra de produtor rural, se tem uma alíquota de fundo rural, né? Se tem que descontar o fundo rural, se é um produto que vem da Zona Franca de Manaus, se tem uma redução de base de cálculo do ICMS-ST, que é a substituição tributária, e se desconta a desoneração no total da nota fiscal. Então, são configurações mais avançadas. Bom, feito isso, a gente tem essas 4 configurações aqui ainda para fazer, que é o que? O IPI, né? Se é uma operação tributada na saída de IPI, qual é a alíquota que eu vou tributar? Ele também tem uma série de CST aqui, né? De situação de código de situação tributária, né? Esse é o que significa CST, né? E aí dentro desse código, cada código vai me dizer qual é a regra que o sistema vai aproveitar, né? Que ele vai considerar. Por exemplo, se eu coloco como uma CST 50, significa que toda a minha saída ela é tributada em IPI, tá? Então eu preciso, né, trabalhar isso. É uma saída isenta, ela não tem IPI. Tá? Por que ela não tem IPI? Porque o IPI já é considerado lá dentro do meu Simples, né? Então eu não tenho um novo cobrança de IPI, uma nova incidência de IPI. Caso eu tenha, qual é a alíquota que eu vou trabalhar, né? Se eu tenho algum enquadramento especial, existe uma série de leis aí que dão um enquadramento especial em regime de IPI, e aqui é a observação fiscal para IPI. Aqui é para serviço, tá? O ISSQN, caso você tenha uma nota fiscal de venda com serviço, ou se você tem um serviço, então você tem que destacar ISS, né, na nota, e aqui é a configuração para ISS, a configuração de PIS e a configuração de COFINS, que são bem parecidas, né? Então as regras da PIS e COFINS são bem parecidas. O mesmo vale para todas, né? Todas as operações têm a sua CST específica, isso lembrando sempre que você tem que pegar com o seu contador, ele quem vai nos dizer qual é a regra usar, tá? Mas tem aqui os campos para fazer essa configuração. Feito essa configuração, a gente só salva e tem aqui a configuração fiscal pronta. Aí vem a pergunta, Alex, quantas configurações fiscais existem? Bom, pelo que eu me recordo, no Brasil tem mais ou menos umas, entre entrada, saída e importação, umas 80 a 100 configurações fiscais.
Precisamos ter todas aqui registradas no sistema? Não, não precisa. A gente precisa ter aquelas que a gente usa no nosso dia a dia, que é a venda, a simples remessa, a devolução, a bonificação, a remessa para conserto, reparo. Então, são essas que a gente usa no nosso dia a dia, tá? Mas existe aqui, como eu mostrei para vocês, a possibilidade de trabalhar qualquer configuração. Essas são as regras da saída. Vou mostrar para vocês agora a regra da entrada, que é muito parecida. Ao invés de vir aqui no cabeçalho de vendas, eu vou no cabeçalho de suprimentos, que é onde fica toda a movimentação de estoque do sistema. E aí vou no mesmo campo, configurações fiscais. Tá? É a mesma regra das saídas. Vem aqui em natureza de operação, tá? E vou configurar as minhas naturezas de operação. A única diferença é que lá a gente trata de venda, aqui a gente trata de compra. Mas podem ver que é exatamente igual a tela, até as informações, se gera fatura, se considera na DRE, é exatamente igual. Tá? Então, o que a gente vai usar de estrutura na configuração de uma, a gente vai ter a mesma estrutura de configuração de outra. O que vai mudar são as informações. Quando eu tenho uma saída, por exemplo, de mercadoria, eu sempre vou ter o CFOP no 5 para uma operação dentro de estado, né? Começando em 5 para uma operação dentro de estado, começando em 6 para uma operação fora do estado e em 7 se for uma importação, né? Uma exportação na realidade. Na entrada, eu vou começar sempre em 1 para uma operação dentro do estado, em 2 numa operação fora do estado e em 3 para uma importação. Então, vou lá na China, compro uma série de produtos e vou dar entrada nessa nota fiscal da China. Tá? Você vai primeiro desembaraçar, passar por todo o processo aduaneiro aí, mas quando for dar entrada vai usar a CFOP3. Quando você gerar o seu livro fiscal, mandar essa movimentação lá para a Receita, ela vai entender que aquele produto você não comprou no estado do Paraná, você não comprou no estado de São Paulo, por exemplo, que é fora do estado, mas sim comprou de fora do país, porque é uma operação começada em 3. Tá? Feito isso daqui, a gente encerra metade do nosso treinamento, que era falar ali sobre configurações fiscais, e vamos para a parte de fechamento. Tá? Toda vez que eu vou fazer um fechamento, que eu preciso fechar o mês, enfim, mandar informações para o meu contador, o que meu contador hoje em dia espera receber? Primeiro, ele espera receber todas as notas fiscais que eu emiti no período do meu fechamento. Tá? Alex, onde eu gero essas notas? Onde que eu vou gerar? Cada sistema vai ter a sua regra, mas em regra geral, todo sistema tem que fazer exatamente a mesma coisa, que é o quê? Disponibilizar o XML, né? Um arquivo ali todo codificado, para que o contador faça a contabilidade da sua empresa. Né? A gente acha que a nota fiscal é aquele papel branco, é a DANF. Né? Aquilo lá não é a nota, aquilo lá só é um documento auxiliar. Tá? Tanto que DANF é uma tradução de documento auxiliar fiscal, né? Não é uma nota especificamente. Tá? A nota, o documento que é considerado a nota fiscal é exatamente o XML. Tá? Então, por isso que eu tenho que mandar este arquivo XML para o meu contador. Dentro do Tiny, eu vou vir em mais opções, tá?